Bom, pessoal do nono ano, como eu disse, nós vamos agora seguir com o conteúdo de Química na aula de Física, tá certo? Mas estão entendendo, né? Porque o motivo? Então, continuando o conteúdo de Química, a gente já viu, nós estamos estudando as funções químicas, nós já vimos os ácidos, as bases e os sais. E agora nós vamos... nós vimos os ácidos e as bases, né? Lá nas aulas de Químicas. Agora, pegando esse pedacinho da aula de Física, nós vamos estar vendo os sais. Tá certo? Os sais, eles são comuns no nosso cotidiano, eles são encontrados na natureza, né? E também podem ser obtidos em laboratório através da reação de um ácido com uma base, tá certo? Um exemplo de sal muito comum do nosso dia a dia é o cloreto de sódio, que tem como fórmula NaCl, que é formado por um átomo de cloro ligado a um átomo de sódio, ligado por uma ligação iônica, como a gente viu nas aulas anteriores, tá certo? Então, o cloreto de sódio, ele é encontrado na natureza, ele é um dos sais mais comuns do nosso cotidiano, e muito utilizados por nós no nosso dia a dia. Outro exemplo também é o bicarbonato de sódio, que é usado no preparo de bolos, de pães, tá certo? Então, o que seria um sal de acordo com a definição da química? Então, os sal são compostos iônicos que possuem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-. Ou seja, no sal, lembra que eu disse para vocês que geralmente as questões vêm vários compostos e pede para você dizer quem é sal, ácido ou base, tá certo? Então, no sal, o que é que vai servir para identificar? O sal vai ser aquele composto que nem vai ter o H+ no começo e nem vai ter o H- no final, tá certo? Então, essa é a definição de sal. São compostos iônicos que, quando dissociam na água, vão liberar um cátion que é diferente, ou seja, não é o H+, e vai liberar um ânion que é diferente do H-. Ou seja, nos sais, eu nem vou ter o H+ no começo, nem vou ter o H- no final, tá certo? Aqui eu coloquei, como eu disse para vocês, os sais podem ser obtidos em laboratório também pela reação de um ácido com uma base. Ou, por exemplo, lembra quando eu disse para vocês que o leite de magnésio neutraliza o ácido do estômago? Então, nessa reação, você tem uma reação de neutralização. O ácido é o ácido clorídrico, a base é o leite de magnésio, que vai formar como produto um sal e água, tá certo? Então, nós temos agora o sal de arenils. O que é um sal de arenils? É um composto resultante da neutralização de um ácido por uma base com a eliminação de água. É formado por um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Então, isso é um sal de arenils, tá certo? A nomenclatura dos sais é bem simples, ela vai derivar a partir do ácido. Por exemplo, no ácido a gente tem as terminações hídrico, oso, ico, e para o sal nós temos as terminações eto, ito e ato, certo? A mais comum é eto, certo? Agora nós vamos falar sobre a classificação dos sais. Os sais, eles podem ser classificados em sal normal, certo? Em hidrogenossal e hidroxissal. O que é isso? Um sal normal é um sal que não tem na sua molécula átomos de H+, nem de hidroxila. Já um hidrogenossal é um sal que pode conter na sua molécula, no meio dela, o H+. E o hidroxal é aquele que pode conter na sua molécula, no meio dela, o OH-, tá certo? E isso acontece através das reações de salificação. Essas reações de salificação, elas podem ser com neutralização total do ácido e a base, ou seja, quando o ácido reage com a base e há uma neutralização total e vai formar um sal normal, um sal que não tem nem o H+ no meio do composto, nem o H-. Agora, nós temos a reação de salificação com neutralização parcial do ácido, onde o ácido não é completamente neutralizado pela base e vai resultar no hidrogenossal, que é um sal que tem no meio da sua molécula um átomo de H, certo? Mas é no meio, não é no início, tá certo? E a reação de salificação com neutralização parcial da base vai ser aquela reação que vai acontecer onde a base não é totalmente neutralizada e vai ter a formação do hidroxal, que é um sal que vai ter na sua molécula, no meio dela, a hidroxila, certo? E é no meio, não é no final, porque se fosse no final seria uma base. Na página 227, vocês vão encontrar exemplos dessas reações que eu tô falando e olhando para elas, creio que vocês entendem melhor. Deem uma olhadinha, tá bom? Não esqueçam de dar uma olhadinha.
Agora nós vamos falar dos sais comuns no cotidiano. O primeiro deles é o cloreto de sódio, o NaCl. Como eu já falei, ele é muito comum, é utilizado para temperar as comidas, certo? E isso vocês já sabiam. Não sei se vocês sabem que a partir de 1953 no nosso país é lei acrescentar ao sal de cozinha o iodeto de potássio. Por que isso? Mas por que isso é feito? Porque o iodo ele é muito importante para manter funcionando bem as funções da glândula tireoide, evitando uma doença que é chamada como bócio endêmico, que é aquela que a pessoa fica com o papo assim, que é causada por falta de iodo na alimentação. Então, por isso que é obrigatório o nosso sal já vir com iodo para evitar essa doença, prevenir essa doença, que é um problema na tireoide. Aí nós temos o nitrato de sódio, NaNO3, que é conhecido como salitre do Chile. Ele é em forma de pó ou cristais, não tem cheiro e pode ser incolor, levemente esbranquiçado. É muito utilizado como fertilizante na agricultura e na fabricação de pólvora. Tem o carbonato de sódio, que é conhecido popularmente como barrilha ou soda, e é utilizado na fabricação de vidros ou sabões. Temos o bicarbonato de sódio, que ele tem uma função antiácida, é usado nos medicamentos como Alka-Seltzer, Sonrisal, sal de frutas. E também ele é utilizado como fermento químico na produção de bolos e pães. E é utilizado também nos extintores de espuma, extintores de incêndio, que são à base de espuma. Nós temos o fluoreto de sódio, que é um sal que é usado na é um sal que é utilizado na prevenção de cáries dentárias. Ele é usado na fabricação das pastas de dente e na fluoretação da água potável, certo? Então, na nossa água é obrigatório que seja adicionado flúor para proteger os nossos dentes das cáries. E o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, ele é encontrado na natureza, nas rochas calcárias e no mármore, e também nas cavernas que tem aquelas estalactites e estalagmites. Ele é matéria-prima para a fabricação do cimento, do aço e do vidro. E o sulfato de cálcio, CaSO4, ele tem aparência sólida e branca. Ele é amplamente utilizado na produção de certos tipos de tintas, cerâmicas, papel, giz, gesso e muito importante para a ortopedia. Na verdade, esse sulfato de cálcio, CaSO4, ele é o principal componente do gesso, certo? Que é um dos minérios que é explorado aqui na nossa região, na mineradora Chaves, né? Que acho que vocês todos devem ter conhecimento, certo? Então, pessoal, por hoje era só, tá certo? Eu vou passar para vocês uma atividade extra, não vai ser do livro hoje, que eu vou postar ou na sala de aula, se não for possível na sala de aula, porque às vezes o drive tá muito pesado, muito cheio, eu posto no grupo do nono ano e aí vocês pegam, e aí como é uma atividade, vocês podem imprimir ou vocês podem copiar, são poucas questões, acho que dá para copiar, resolver e mandar a foto para mim no grupo, lá na sala, quer dizer, ou no meu PV. Pode mandar no PV que não tem problema nenhum. Tô disponível de 1 às 5 para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Tchau e um abraço.